Bom, lembra lá em ciclo celular que eu falei assim, eu deixei lá no slide, ciclo celular, a aula, divisão celular, a aula foi online, né? Lá na aula de divisão celular, eu falei para vocês da proteína P53. Aí eu virei lá em G1, em GAP1. Vamos lá. No ciclo celular todo, a gente tem duas grandes divisões. A gente tem intérfase e a gente tem um processo realmente de mitose, de separação. Na intérfase, eu falei para vocês que tinha GAP1, S de síntese e GAP2. A GAP1, o G1, é aquele momento que a célula tá lá, tô aqui parada, aí eu recebo um sinal, uma molécula sinal. E o que diz nessa molécula sinal? Aumente de tamanho, comece a produzir novas organelas, comece a produzir novas moléculas, porque nós vamos separar, nós vamos dividir. Em GAP1, ela recebe esse sinal e ela tem aquele ponto R, ela toma aquela decisão. Recebi. Eu tenho molécula, o meio é propício? O meio propício, gente, quando os autores colocam isso no livro, significa assim, tá tendo um ataque aqui? Eu tô num sítio, num processo, eu moro no fígado e tem aqui um processo inflamatório? Não tem processo inflamatório. Não tem nada acontecendo. Eu tenho substância necessária para isso, porque como é que eu vou aumentar de tamanho se eu não tenho gordura para transformar ele em fosfolipídio? Eu não vou conseguir aumentar de tamanho. Então, a célula, ela toma aquele momento de decisão. Porque ela pode receber a molécula sinal e não aumentar de tamanho e não se dividir? Pode. Se ela não tiver material, como é que ela vai aumentar de tamanho? Então, ela pode ficar, não. Muito obrigada por mandar eu ter células filhas, estou muito lisonjeada, mas agora eu não posso porque eu não tenho material para isso. Aquele ponto de ponto R, de decisão. Tanto que aí, se ela fica quieta, o nome é quiescência. Né? Ela vai ficar quietinha, ela não vai ter célula filha. Porém, no GAP1, eu falei, aí no S, lembra que vai ter a duplicação DNA, que é síntese, né? Síntese de DNA. Ok. Em GAP1, eu falei para vocês, existe uma proteína P53 que vai trabalhar aqui, mas eu vou falar com vocês na próxima aula. É agora. Simplão. Simplão, simplão. Ó. Quando a gente fala de produção de proteína, eu falei para vocês assim, tá aqui o cromossomo, abre a cromatina, ó, tem uma estona aqui, e existe o gene. O gene é um pedaço da célula. Desculpa, do DNA. O gene é um pedaço do DNA. E o gene, gente, vai ser aquela parte que vai ser lida para produzir um RNA. Bacana, vamos no RNA mensageiro. Produzir um RNA mensageiro. Já falei isso 50 vezes com vocês. O RNA mensageiro, ele não sai igual o tapete do Aladim voando, são proteínas motoras que levam ele, carregam ele lá no citoesqueleto, uma estradinha, leva ele lá para o ribossomo, o RNA é lido, isso eu tenho um vídeo desse no meu canal que chama síntese de proteína. O ribossomo tá aqui, faz a leitura, o RNA transportador com o anticódon dele se liga ao códon do RNA e ele traz os aminoácidos, né? Cada um vai trazer um aminoácido e vai formando aqui a proteína. Bacana. Existe um gene que chama gene supressor de tumor. Olha que legal. E esse gene é só o nome dele. O gene supressor de tumor, P53, é o nome dele. Esse gene supressor de tumor P53, ele produz um RNA mensageiro que vai produzir uma proteína chamada P53. Na artifício, você já viu isso várias vezes. Produzir uma proteína P53. Lembra que eu falei? Cada gene vai codificar um RNA que vai codificar uma proteína diferente? Cada proteína vai ter uma função. Olha o tanto que essa bichinha é massa. Essa P53, ela é uma proteína que lá em GAP1, a hora que a célula fala assim, vou só apagar aqui e colocar só o DNA. Lá em GAP1, na hora que a célula fala, recebi um fator aqui, uma molécula sinal, mandando eu ter célula filha. O que acontece?
A P53, gente, é uma proteína que vem aqui e avalia esse DNA. Avalia como? Avalia. A base nitrogenada aqui é a citocina, aqui é a guanina, tá tudo certo? Ela vê se esse DNA vê se tá tudo ok com ele. Por quê? Porque vai ter célula filha. Se esse DNA está errado, quando ele tiver célula filha, a célula filha também vai ter um erro. E isso pode se tornar uma mutação, ou seja, pode se transformar num tumor, ou benigno, um tumor maligno. Então, essa proteína, ela é massa demais. Ela vem aqui, lá em GAP1, ela vem, a célula recebeu molécula sinal, tem que ter célula filha. Ela fala, peraí, deixa eu ver esse pode. Ela percorre, ela desencadeia, ela ativa umas proteínas que ajudam ela faz uma avaliação desse DNA. Se o DNA tá ok, pode crescer, multiplicar, aumentar o tamanho, ter célula filha, tá tudo ok. Mas essa proteína pode achar erro. Se esse erro não puder ser reparado, o que essa proteína faz? Essa proteína vai lá e ativa a BCL2, aliás, né, faz a BED se ligar a BCL2, a BCL2 abre o portão, citocromo C sai e aí começa o processo de apoptose. Bacana, né? A gente tem uma proteína que nos fiscaliza, que fiscaliza o nosso DNA para ter célula filha. Ótimo. Prof, mas mesmo assim a gente tem esse mecanismo e mesmo assim a gente pode desenvolver tumor, o meu paciente pode desenvolver tumor? Sim. Por quê? O erro, ele pode estar nesse gene. O gene que codifica a proteína P53, vamos imaginar que esse aqui é o gene da P53. O gene supressor de tumor P53. O gene da P53, ele pode ter algum erro. E aí, se ele tiver algum erro, ele vai produzir um RNA mensageiro errado e vai produzir no final uma proteína P53 que não trabalha direito. Se ela não trabalha direito, quando entrar em GAP1, ela não vai fazer o reparo correto. E aí ela vai deixar essa célula ter célula filha. E aí vocês vão ver casos, não tô falando que são todos, mas vocês vão ver casos de pessoas e pacientes de vocês que desenvolvem tumor demais. Desenvolve tumor no fígado, quando pensa que não desenvolve no estômago, desenvolve um na pele. E entende, isso não é metástase, não é um tumor que começou no estômago e saiu, um tumor maligno, que saiu célulazinha lá do estômago e foi parar em outro órgão. Não, tumores diferentes. Os animais desenvolvem tumores diferentes. O humano, ele pode desenvolver tumores diferentes. Assim, um não tem nenhuma conexão com o outro. E pesquisas, essa pessoa ou esse animal, ele né, precisa passar por um processo de investigação, entram os diagnósticos moleculares e existem casos que o problema é na P53. Esse animal desenvolve múltiplos tumores, um independente do outro, ok? Obrigada. Acabou a apoptose.